O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Queridos irmãos e irmãs, algo que deve doer o nosso coração, porque com certeza dói no coração de Deus, é a ingratidão de um povo que ele alimenta, mas que não se abre às coisas novas, não quer aceitar a novidade do céu, mas estão agarrados ao passado. Como a gente fala de vez em quando, as pessoas ficam chorando com saudade das cebolas do Egito. A primeira leitura que nós escutamos tem um povo que murmura. E aqui é interessante, porque a palavra murmuração, ela vai de contramão à palavra gratidão. Quem agradece não murmura. Quem murmura não agradece. Ou se assovia ou chupa cana. Tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. Deus tirou o povo do Egito, levando-o à terra prometida. No meio do caminho, porque as pessoas estão procurando facilidade, as pessoas não estão procurando conversão, elas querem as coisas fáceis, quanto mais fácil melhor. E nessa travessia pelo deserto não havia facilidade, mas havia a presença do Senhor. E este povo que está seguindo Moisés começa a reclamar, começa a murmurar. Por que é interessante aqui a leitura do Êxodo, capítulo 16, falando sobre murmuração? Porque a palavra Eucaristia
Eucaristessas, do grego, significa ação de graças. Quem celebra a Eucaristia, agradece. Quem não crê em Jesus, murmura, reclama. E qual é a reclamação do povo? A fome. Eles estão com fome. O ser humano tem fome, não só de pão. E eles começam a dizer para Moisés assim: ó, era muito melhor a gente ter ficado no Egito. Era muito melhor a gente ter morrido lá. Pelo menos lá a gente comia carne. Pelo menos lá a gente tinha pão com fartura. O que o povo está dizendo para Moisés? É melhor ser escravo com a barriga cheia do que livres com fome e fome e fome de liberdade. O ser humano está acomodado, antes presos com comida do que livres com dificuldade para encontrá-la. E aqui há duas colocações importantes. O que o povo está pedindo? Carne e pão. Eles querem carne e pão, porque no Egito eles tinham. Moisés eleva a Deus este pedido do povo, esta reclamação do povo. E Deus vai dizer a Moisés: olha, diga ao povo que eu farei chover pão do céu. Eles não devem guardar o pão, devem pegar a porção para aquele dia. Isso será uma prova, um teste de fé, para ver a qualidade do meu povo, para ver se esse povo anda ou não na minha lei. E a pergunta é: o povo passou na prova? O povo foi aprovado na prova? Não, cabeça dura. Moisés disse: pegue o maná para hoje, não pode guardar maná. Eles pegaram o maná, comeram, e uns falaram com o outro assim: vamos guardar um pouquinho, vai que amanhã não tem. Aí à tarde, a hora que eles abriram os lugares onde tinham guardado o maná, haviam muitos vermes, e verme para todo lado. Eles começaram a reclamar. Moisés disse: eu falei para não guardar. Deus falou para não guardar. Ele vai dar o maná a cada dia. É por isso que no Pai Nosso, Jesus coloca: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A origem é Êxodo 16. O maná é para aquele dia, não é para guardar. E o povo guardou. Na sexta-feira, Deus disse para Moisés: peça ao povo para pegar uma porção dobrada, porque amanhã é o Shabat e não haverá maná. E Moisés disse: Deus mandou vocês pegarem uma porção dobrada, porque amanhã não tem. O que eles falaram para o outro? Eu não vou pegar não. A outra vez que nós pegamos dobrada, encheu de verme, todo dia está tendo, amanhã tem também. Não pegaram. No outro dia, está o povo lá procurando e não tinha nada. Aí Moisés disse: mas não é possível. Eu digo para não guardar, vocês guardam. Eu digo para guardar, vocês não guardam. Olha, nós estamos aqui no livro de Êxodo. O povo lá já era desobediente. Imagina nós cá. O povo lá não entendia a palavra de Deus e tinha má vontade de fazer a palavra. E hoje, como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Mas Deus cumpre a sua palavra. À noite deu carne, pela manhã pão. À noite veio muitas codornizes e os filhos de Israel comeram carne. Na parte da manhã havia como se fosse uma relva e eles comeram. Aqui está escrito assim: com efeito, pela manhã formou-se uma camada de orvalho. Quando se evaporou o orvalho, apareceu na superfície uma coisa miúda,
como um grão doce. O israelita, vendo aquilo, perguntou: que é isso? Do hebraico, manru. Que pão que é esse? E Moisés vai responder: é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Aqui nós temos algo muito importante e que não pode passar de liso. A fome do povo era de carne e de pão. Deus lhes deu carne à noite, Deus lhes deu pão de manhã. De onde que veio a carne? Ela não veio de baixo, ela não veio de cordeiro, ela não veio de bois, ela não veio de outro animal, ela veio do céu, codornizes, ela veio voando. Isso é um sinal, carne do céu. E de manhã havia na grama o maná, que eles perguntam, manru, que pão é esse? O que é isso? Por isso que nós falamos maná. Maná é uma pergunta, o que é? O que é? E de onde veio o maná? Do céu. Então aqui nós temos carne vinda do céu, carne descida do céu, pão vindo do céu. É por isso que nós celebramos no Natal o mistério da encarnação. O verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós rezamos no Ângelo, isso está no prólogo do capítulo 1 de São João. A carne em Maria, o Espírito em Maria, e Maria concebe o Emanuel. A pergunta é: veio do céu o Emanuel, o Senhor. O pão de Deus veio do céu, o Emanuel, o Senhor. No Catecismo da Igreja Católica, nós temos no parágrafo 1094, eu quero só citá-lo, aquilo que todos nós temos que saber, pelo menos os que pregam, catequistas, o que é uma linguagem tipológica. O Antigo Testamento, ele tem uma lente de interpretação que é Cristo. Para você ler o Antigo Testamento da Escritura, você lê a partir de Cristo. Tudo que o Antigo Testamento diz se realiza em Cristo. E o texto que nós estamos lendo de Êxodo 16, daqui a pouco eles vão citar este texto no evangelho que foi lido, é um texto tipológico. O que é tipologia? São as figuras. Figuras é um tipo que o Antigo Testamento usa para falar de realidades ocultas e que seriam realizadas em Cristo. Exemplo, quando nós lemos no Êxodo 16, no Êxodo 6, que o israelita, ele tem fome de carne e que ele reclama por pão. Aqui é uma figura clara da Eucaristia. Jesus que daria a sua carne para ser comida na Eucaristia, que é o pão do céu. Aquele hino tão bonito do Panis Angelicus, o pão do céu, o pão dos anjos. Isso é uma linguagem tipológica. Aqui o texto vai dizer, muito bonito, que o orvalho caiu. O orvalho, gente, ele cai de cima para baixo. Então o orvalho, ele cai, e porque o orvalho caiu, ali aparece o pão do céu, o maná. Quando é que na missa nós vemos este orvalho cair? Orvalho é água. Orvalho é água. Quando Jesus está conversando com a samaritana, ele vai dizer para ela que ele tem a água viva. Ele tem uma água que quem tomar não terá mais sede. A samaritana vai dizer: dai-me desta água. Qual é a água viva? O Espírito Santo de Deus. É por isso que toda missa que nós participamos se repete o milagre do maná do Novo Testamento em Jesus Cristo, na epiclese da missa. Qual momento que é a epiclese? Quando o padre clama sobre as ofertas o Espírito Santo. E é tão importante o momento
que naquela hora, o ideal, o padre muda o tom da voz, ele dá uma ênfase maior, na verdade, ó Pai, chamando a atenção da Assembleia, enviai o vosso Espírito. Aí se toca o sino, se toca o símbolo, se toca a campainha, e esta hora a igreja se põe de joelhos. Este orvalho do Antigo Testamento, que cai na grama e gera ali o maná, na hora da missa, quando o padre impõe a mão e pede, vinde Espírito, manda o teu Espírito, Senhor. É como este orvalho, Deus, ele desce naquela hora, Deus manda o seu Espírito, e ali acontece o milagre da Eucaristia. Foi milagre Jesus multiplicar os pães, 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 pessoas, milagre. Depois deste milagre, ele pede aos discípulos que passe para o outro lado, e Jesus sobe ao monte para rezar. De madrugada, ele vai até os discípulos, andando sobre as águas, milagre. Na leitura que nós lemos, Moisés clama a Deus, Deus manda carne, Deus manda o maná, milagre. Jesus, no discurso do pão da vida, vai dizer que Ele é o pão da vida, Eucaristia, milagre. Um dia uma pessoa me falou, ô padre, porque aqui na Bíblia tem tanto milagre, e hoje a gente não vê tanto milagre como Deus fazia na Bíblia. Aí eu tenho que perguntar, olha minha filha, você não vai à missa não? Você não vai à igreja não? Ah, mas por quê? Eu falei, toda missa eu vejo milagre. Toda missa é um milagre atrás do outro. Ué, que milagre, meu filho? O milagre da Eucaristia. Se coloca no altar pão, se coloca no altar vinho, e depois da oração eucarística não se distribui pão e vinho, é o corpo do Senhor, é o vinho do Senhor, presença real, corpo entregue, sangue derramado, Eucaristia, Jesus. Não há milagre maior do que esse. Tanto é que o sinal foi dado, mas eles não viram com os olhos da fé. Permita-me citar o Catecismo 1094, e nós entramos no Evangelho e com ele finalizamos. Diz assim: em torno da harmonia dos 2 testamentos. Que 2 testamentos? Antigo Testamento, Novo Testamento. Quando é que começa o Novo Testamento? Com Jesus Cristo. Antigo Testamento é a maquete do Novo Testamento. Tudo que está no Antigo se cumpre no Novo. Toda a profecia do Antigo se cumpre em Jesus. Então há uma harmonia entre os 2 testamentos. E a palavra é, o que é um testamento? Por que se fala Antigo Testamento, Novo Testamento? Vem do latim, testamentum, significa aliança. Então é a antiga aliança e a nova aliança. No pé da letra mesmo, deveria ser Antigos Testamentos e Novo Testamento. Porque quem conhece Bíblia sabe que no Antigo Testamento não aconteceu uma aliança, aconteceram várias alianças, e o povo vai quebrando. Deus faz aliança, o povo quebra. Deus faz aliança, o povo quebra, até que Deus manda o seu Filho para fazer a última e eterna aliança, não mais na palavra, mas uma aliança no sangue. É por isso que quando Jesus ergueu o cálice na Santa Ceia, e quando o padre ergue o cálice na missa, ele vai dizer: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Testamento, não haverá outra aliança. Então há uma harmonia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo prediz, o Novo se cumpre em Jesus. O Catecismo está dizendo isso. É em torno da harmonia dos 2 testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor.
Qual é o nosso testemunho de fé? Por que nós estamos na igreja? Por que nós somos cristãos? Por que nós somos católicos? Por que mesmo com frio a gente levanta para rezar? Porque tem gente que está fazendo frio e não pode rezar com frio, né? Tem pandemia, não pode rezar. Fez frio, não pode rezar. Está quente, não pode rezar. A igreja é longe, não pode rezar. Tudo hoje é motivo para não rezar. Imagina se Jesus fosse encontrar motivo para não subir na cruz, hein? Nós estávamos perdidos. Então Jesus tinha raça. Está faltando cristão raçudo. Está faltando católico raiz. Leia a paixão de Cristo. Quando alguém ia sofrer muita dor da cruz, os soldados tinham uma mistura que davam a pessoa a beber. E o crucificado que bebia aquilo, ele ficava meio grogue, para ele não sentir tanto a dor. A leitura diz que antes de pregarem Jesus na cruz, eles ofereceram para ele a bebida. Ele não quis tomar. E por que ele não tomou? Porque ele encarou a cruz com a cara limpa. Ele encarou a paixão naquilo que ele devia viver. Jesus foi tudo para nós. E nós vemos que pessoas não são para ele como ele o é para nós. Arrumam muitas desculpas para não celebrarem a fé. Nós vemos outros países onde os cristãos são perseguidos, onde os católicos são perseguidos, celebrando escondido, celebrando na neve, celebrando de madrugada, celebrando sangrando. Aí para o lado de cá, qualquer coisinha, não vamos celebrar, vamos deixar o povo quentinho, vamos deixar o povo em casa. Cuidado com isso. A apostasia, ela vai entrando por coisas que a maioria, mas isso é normal. Qual o problema disso? Não, olhe para a cruz e responda, qual o problema disso? Qual o problema disso? Então aqui vai dizer que a catequese da igreja é a pregação da ressurreição de Cristo. O Senhor está vivo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos cristãos. É por isso que nós vamos à missa. Porque nós não estamos servindo um Deus morto. Nós não estamos aqui para passar tempo. Nós não acreditamos numa filosofia, numa ideia, num livro. Nós acreditamos em alguém. E este alguém é Jesus. E a palavra diz, onde 2 ou mais se reuniram no meu nome, eu estaria ali. Então por que eu vou à igreja? Porque ali eu encontro Jesus. Ali eu encontro a minha família de fé. Porque se você olhar a sua família, como eu também tenho família, nós temos motivos para estarmos juntos e nós temos motivos para não estarmos juntos. Simples como o sol ao meio-dia. Há coisas boas na sua família, como há na minha, mas há coisas também que nos contrariam, e nas nossas famílias tem gente chata também. Aí tem aquele almoço de final de ano, aniversário, geralmente alguém fala, fulano vai? As risadinhas já lembraram de alguém, não é? Fulano tá. Nós teríamos motivo para não estar. Só que há um problema aí. Você não passaria raiva, mas você não se encontraria com quem você ama. Não é? Tem aquele ditado assim: por causa do olho se releva a remela. É um ditado português. Ou seja, para estar com quem você ama, a gente atura certas coisas, que se você não estiver disposto a aturar certas coisas, você não estará com quem ama. Nós temos motivos para não estar com a família, como nós temos motivos para não estar na igreja. E as pessoas arrumam motivos para não estarem aqui. Mas se você olhar com um olhar de fé, há mais motivos para estar do que para não estar. Porque eu posso não estar, mas aí eu não estarei à mesa com Jesus, como os fariseus. Ele senta na mesa e come com os pecadores, com os publicanos. O que eles não estão vendo é que enquanto eles estão julgando, eles não estão na mesa e eles não estão com Jesus. Mesmo que as pessoas pecadoras estejam em torno da mesa, é ali que nós devemos estar, porque o Senhor está vivo e eu preciso me encontrar com Ele, não pelos outros. Eu não sou cristão por causa dos outros.
Eu não sou católico por causa dos outros. Eu não deixei de ir nessa igreja ou na outra por causa de gente. Eu não estou na igreja por causa de gente. Eu não me ordenei padre por causa de gente. Você não vai à missa por causa de gente. O que nos reúne é o Senhor. E no início da missa a igreja é sábia. Ela já nos dá essa cartada para a gente acordar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. É a saudação inicial que o padre faz. O que a gente responde? Bendito seja Deus. Amém? Quem nos reuniu é o amor de Cristo. Por isso eu vou à igreja, por isso eu celebro a Eucaristia, por isso eu quero ouvir a palavra. Quando não se ama Cristo, se arruma desculpa para não ir à igreja. Quando se ama a Cristo, se arruma motivos para estar na igreja. Já vamos falar uma coisa rasgada. Hoje amanheceu friozinho, menos do que os outros dias, mas amanheceu friozinho. O que é mais agradável? Você ficar em casa, enrolado no edredom, talvez dormindo até as 9, 10, ou quem acorda mais cedo, vê uma coisa na televisão, tomando um chocolate quente, arzinho condicionado no quentinho, ou levantar com frio. Muitos tomaram banho, vieram para a igreja cedo, frio. O que nos traz aqui? Tem algo a mais. Nós temos algo a mais que muita gente. Saiba disso. Você, aos olhos de Deus, tem algo a mais. Isso é fé. Isso é fé. Eu digo como padre, e você vai dizer, claro, como cristão. O domingo que não tem missa, parece que a semana não tem graça. Fica faltando alguma coisa. E eu conheço gente, sem falar nome de A ou B, que tira férias de Deus. Ah, não, eu estou de férias, então eu não vou à missa. Aí eu tenho que dar um cutucão, porque eu tenho que falar, porque senão eu morro de câncer. Eu estou de férias, então eu não preciso celebrar missa. É dose. É dose porque a palavra me diz o contrário. Que quando os discípulos estão cansados e Jesus os chama para descansar, Jesus o coloca no barco com ele. Até para descansar o Senhor tem que fazer parte. Até para descansar o Senhor tem que estar presente. Não estou falando dos outros, estou falando de mim. Eu sou padre 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se eu estou de férias, se eu estou num sítio, se eu estou passeando, se eu estou com amigos, se eu estou com família, claro, eu estou ali me divertindo, mas eu não posso esquecer, é padre, né, meu filho? É padre, né, meu filho? É padre, né, meu filho? Não tem férias de Deus, não tem férias do céu, não tem férias do altar. Quantas vezes em viagens de férias, até para a praia, eu levo a minha maletinha de missa e falo, olha, antes de ir para a praia eu vou celebrar a missa. Opa, vamos celebrar junto. Meia horinha ali, corpo entregue, sangue derramado, leu o evangelho, pronto. Terminou a missa, tirou a batina, coloquei uma bermudinha, chinelinho, ó que se escuta. Mas já estive com o Senhor, já celebrei a Eucaristia. Ô gente, ou é assim ou não vale a pena, não é verdade? Ou é assim ou não vale a pena. Ou é assim ou fica enjoativo. Perde-se o elan, perde-se o zelo, perde-se o encanto. E aqui está dizendo, a catequese pascal do Senhor é o que mantém a nossa fé acesa. O Senhor está vivo, ressuscitado. Aí o catecismo vai dizer, olha que bonito. Esta catequese desvenda o que permanecia escondido sob a letra do Antigo Testamento. O mistério de Cristo, ela é denominada tipológica. Respondam, ela é denominada porque revela a novidade de Cristo através de figuras ou tipos, por isso tipológica, que anunciava nos fatos, nas palavras e nos símbolos do Antigo Testamento. Então o que o catecismo está nos ensinando? Que quando Moisés reza
e pede a Deus o pão do céu, no Novo Testamento, quem é o novo Moisés? Quem é o Messias? É Jesus. Qual é este pão do céu? Qual é esta carne do céu? Codornizes, maná. É Jesus. E o povo continua, infelizmente, a reclamar. O que não mudou foi a reclamação. Reclamavam no Antigo Testamento e continuam reclamando no Novo e continuam reclamando até hoje. Você entendendo o texto do Antigo Testamento, agora você entende melhor o evangelho desta missa. Quem foi à missa semana passada, ou participou na TV, o evangelho foi a multiplicação dos pães. Pão. O texto de hoje, ele vem depois, não é da multiplicação dos pães não. Ele vem depois de Jesus andando sobre as águas. Jesus vai até os discípulos acham que é um fantasma, ele vai dizer que ele sobe na barca e chegam do outro lado. Quando eles chegam em Cafarnaum, está a multidão lá. Qual a multidão? Aquela multidão dos 5 pães e dos 2 peixes. Gente, presta atenção. O povo estava reclamando que eles estavam com fome de carne e pão. Amém? O povo estava reclamando que eles tinham fome de quê? Saudade do Egito. Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, ele está mostrando o quê? Poder sobre o pão. Ele tem poder de multiplicar a matéria. Quando Jesus anda sobre as águas, ele está mostrando o quê? Ele tem poder sobre o corpo dele, porque ninguém anda sobre as águas, só tem que se afundar. Então ele tem poder no pão, ele tem poder no corpo. Ele tem poder na carne que ele é, e ele tem poder no pão que ele multiplicou. Olha aí, carne, pão. Êxodo, que nós lemos na leitura, 16. Quando ele chega do outro lado, aí o evangelho de hoje, a multidão está lá. Os discípulos ficaram entusiasmados. Nó, cara, nós estamos arrebentando. Olha, antes nós éramos só 12 seguindo o mestre. Olha a multidão que aqui. Aí eles desceram do barco. É nós, é nós. Aí Jesus falou: ó, não fica entusiasmado não. Fica entusiasmado não. O povo está aí, mas o motivo está errado. Guarde isso no coração. Não basta procurar Jesus se o motivo é errado. Procure Jesus com o motivo certo, porque o motivo errado não vale. E ele vai dizer assim: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais. Eu expliquei semana passada o que é um milagre e o que é um sinal. Multiplicação dos pães é um milagre ou é um sinal? É um sinal. Que no evangelho de João não tem a palavra milagre, miraculo. Ele usa semeion, que é um sinal. E qual a diferença de milagre e de sinal? É simples. O milagre para nele, o sinal vai além. Exemplo: nós estamos com fome, Jesus multiplicou o pão, comeu, está satisfeita? Legal. E eu comi, viu? Achei que o mundo ia acabar. Isso é um milagre. O povo estava com fome, deu pão para o povo comer. Isso é um milagre, 5 pães e 2 peixes. Só que o milagre da multiplicação dos pães no evangelho de João é mais do que um milagre, é um sinal. O que é um sinal? É um milagre que aponta para além dele mesmo. E por que que a multiplicação dos pães é um sinal? Porque a multiplicação dos pães, Jesus está mostrando o quê? Ele está preparando o povo para quê? Para o mistério da Eucaristia. Então é sinal, que não é só comer pão e peixe. Ali é ver um milagre maior, que é um milagre da Eucaristia. Então ele vai dizer: vocês estão me procurando, não é porque vocês viram os sinais, é porque vocês viram só o milagre. Deu para pegar? Cuidado com o povo que só busca milagre. Eles buscam Jesus pelo motivo errado.
Por isso que tem gente que só vem à igreja quando precisa de milagre. Eles não estão procurando os sinais. E qual é o sinal maior da nossa fé? A Eucaristia. Não, eles não estão procurando a Eucaristia, eles estão procurando milagre. Tanto é que você conhece uma meia dúzia, e eu conheço umas 3 dúzias de gente que foi à igreja pedir milagre, e alcançando, não vem à missa mais. Porque eles não estavam atrás de Jesus, eles estavam atrás de alguma coisa. Encontrando isso, não voltam mais. E Jesus vai dizer: vocês estão me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. O que Jesus está falando? Vocês estão procurando porque eu dei pão de graça. Estão procurando porque vocês tinham fome ontem, estão com fome hoje de novo. Aí Jesus vai dizer: esforçai-vos pelo alimento, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Não fique correndo atrás de pão, fique correndo atrás daquele pão que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Jesus é o Filho do Homem, Ele nos dará, como nos deu, a Eucaristia. Agora, olha se tem cabimento na cabeça desse povo. O povo reclamou com Moisés. Este povo que está com Jesus aqui é o povo que viu a multiplicação dos pães. Eles não ouviram dizer, não, eles estavam lá. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, ele dá graças a Deus, ele faz uma oração de ação de graças, ele bendize ao Senhor, eucaristessas, Eucaristia, e ele distribui. A pessoa falou assim: nossa, que milagre, hein? O cara tem poder, mas tem um profeta. 5 pães e 2 peixes, alimentar essa multidão é muito poder. É este povo que está lá. Aí quando Jesus diz que ele dará o pão da vida, olha a fala daquele povo: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Mas não é possível. Ontem foi um milagre, hoje já esqueceram. Você está falando aí que vai nos dar o pão da vida? Que sinal você faz para falar que isso aí é verdade? Qual é o sinal? Que obras fazes? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Olha, isso aqui é para rir, viu? Seria cômico se não fosse trágico. Eles estão citando Bíblia para Jesus. É mole? É mole? Não vou falar um nome não. Alguém bateu na minha porta uma vez para citar a Bíblia para mim e para o meu filho. Aí você bateu na porta errada, né? Você deve me citar a Bíblia. Citando Bíblia para Jesus é o fim da picada. E eles vão dizer: oh, Jesus, porque a Escritura diz. Os discípulos, para escutar. Judas, estou fora, o negócio vai pegar aqui. E é verdade. Olha o que eles vão dizer para Jesus. Está escrito na Bíblia: pão do céu lhe destes a comer. Os nossos pais comeram maná no deserto. Aí Jesus vai dizer: em verdade, eu vos digo. No evangelho de hoje, ele diz 2 vezes: em verdade e em verdade. Quando você ouvir isso, em verdade, é verdadeiramente uma verdade revelada. É verdade mesmo. Aí ele diz: em verdade vos digo. Primeiro que ele disse: vocês estão me procurando não pelo sinal, porque vocês querem pão de graça. O segundo, em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, é o meu Pai que vos dará o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus, olha aqui a pegadinha, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem que desceu do céu? Jesus, no Natal, o milagre da encarnação. O verbo se fez carne. E eles vão dizer o que para Jesus? Senhor, dá-nos sempre deste pão. Que eles responderam? Senhor, bem fraquinho, né? Senhor, dá-nos, só uma palavrinha, Senhor, dá-nos sempre. Senhor, dá-nos
Por que é importante isso na Bíblia? Porque o maná não durou sempre. Não, padre, não. O maná teve início, meio e fim. O maná durou 40 anos. O povo atravessando o deserto, Deus lhes concedeu o maná durante 40 anos. Quando o povo atravessou o Jordão, leia lá em Êxodo, quando o povo atravessa o Jordão, não caiu mais maná. Eles chegaram na terra prometida. Eles estão pedindo para Jesus o seguinte: ô Senhor, tu és mais que Moisés. Moisés era um profeta. Tu és Deus, tu és o Cristo, tu és o Messias. Moisés nos deu um pão durante 40 anos. Dá-nos sempre deste pão. Dá-nos para sempre deste pão. E o pão foi dado para sempre. Começou aqui e está durando até quando? Hoje. Onde houver uma missa hoje, as pessoas irão receber o pão da vida. Eucaristessas, Eucaristia, presença real. E Jesus diz: vocês querem pão? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Olha, Jesus não está dizendo que Ele vai dar o pão, Ele é o pão. Meus irmãos, o que tem tudo isso a ver com a nossa fé por nós estarmos aqui? Tem tudo a ver, porque a primeira leitura de Êxodo 16 é a prefiguração da Eucaristia. O texto do evangelho de hoje, de João 6, é Jesus começando a mudar o foco. O foco era o pão. Agora ele está mostrando que Ele é o pão. Para quem sabe ler Bíblia, já matou essa charada no Natal, não é? Jesus nasceu aonde? Belém. Jesus nasceu aonde? Belém. O que significa Belém? Casa do pão. Belém é Ben-Hu, casa do pão. Ru é pão. Ben-Hu, casa do pão. Maná, Man-Hu, que pão que é esse? Jesus é o pão da vida. O Natal já mostra quem é Jesus. Ele é o pão descido do céu. Ele não podia nascer em outro lugar senão Belém, casa do pão. Para nós, padaria. A gente não fala casa de pão, né? Busca um pão para mim ali na casa do pão, não, padaria. Então Jesus nasce, no português nosso, numa padaria, porque Ele é o pão da vida. O Evangelho ele vai dizer: quem vem a mim não tem fome, quem crê em mim não tem sede. Meus irmãos, eu falo sem medo de errar, e você sabe, se as pessoas soubessem o que acontece neste altar, não haveria igreja no mundo que coubesse o número de católicos que existe. Só que eles não sabem, eles continuam no Man-Hu. O que é isso? O que é isso? Nós não estamos na turma do o que é isso. Nós sabemos o que é mistério da fé. É milagre. Então, se você quer ver milagre, vá à missa. Tanto é que no final da consagração, o padre diz: eis o mistério da fé, eis o milagre da Eucaristia. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, dá-nos sempre deste pão, para que não tenhamos fome, para que não tenhamos sede. A Eucaristia é o maior tesouro que a igreja tem, e nós precisamos assumir este tesouro. Hoje a igreja atravessa também uma outra crise. Como as pessoas que por alguns motivos se afastam da igreja, há pessoas também que por pouca coisa se afasta da mesa da Eucaristia. Por pouca coisa não comungam, abrindo mão da presença real, o pão dos anjos que se fez pão dos homens. Santo não comunga, anjo não comunga. Quem já está no céu não tem Eucaristia.
A Eucaristia são para nós. Nós que somos da igreja militante, nós que lutamos, nós que pecamos, nós que caímos, nós queremos ser melhores, nós que confessamos, nós que estamos no caminho de santidade, precisamos da Eucaristia. Como aconteceu em épocas da história, que as pessoas achavam que só podia comungar quem não tinha pecado. Aí o padre começou a levantar a hóstia, o cálice, para as pessoas verem. Só ver tá bom, só de ver tá bom. Aí a igreja vai dizer, não, manducare. Jesus não disse tomai e vede, ele disse tomai e comei, tomai e bebei. Então a Eucaristia é o nosso pão. Eu não estou dizendo aqui que você pode ter uma vida relaxada, tanto faz a minha vida, tanto faz, eu posso comungar. Não é isso. O que eu estou dizendo, para tomarmos cuidado, para que pouca coisa não nos afaste do muito, não nos afaste do tudo, que quanto mais comungarmos, mais santos seremos. Quanto mais Cristo estiver em nós, mais nós estaremos nele. E Jesus vai dizer, quem não come deste pão não tem vida, quem não bebe deste cálice não tem salvação. É por isso que vai dizer, quem vem a mim não tem fome, quem crê em mim não tem sede. E qual é a pergunta que fica para nós, meus irmãos? Será que todos nós temos a consciência do que acontece no altar? Nós não temos visão espiritual, né? Nós temos visão carnal, quer dizer, a visão que a gente consegue ver. Então daqui quando o padre ergue a hóstia, nós vemos uma hóstia. Mas há um milagre de uma criança que queria comungar sem ter a idade, e ela não podia comungar, e ela pediu então a Deus que o mostrasse o que estava na mão do padre. Ele queria ver o que as pessoas acreditavam, mas ele não via. Aí numa bela missa, isso foi na Itália, quando o padre ergue a hóstia, o menininho, no meio da igreja, aquela igreja silenciosa, ele começou a gritar, vai cair, vai cair. O padre dessa hóstia, o pessoal ficou olhando para o menino, a mãe dele passa a coisa, ia cair, mamãe, ia cair. Terminada a missa, a mãe pergunta para ele o que é, e pela resposta, ela o leva para o padre, que ouvindo a história, ele chora, cai de joelhos, e ele vai gritar, milagre. O que o menino viu, gente? É o milagre da Eucaristia. O menino viu o padre segurando o dedão de Cristo, numa cruz enorme, ele levantava Jesus na cruz, e o menino, vai cair. Como que um padre tão pequeno segura um Jesus tão grande pelo dedão? É um milagre da Eucaristia, que é real, é o Senhor. E hoje é dia do padre, e a minha emoção é de ser o sacerdote, de poder no altar da Eucaristia trazer Jesus a cada domingo para quem celebra conosco. Não há milagre maior. Ser padre é um grande milagre. Eu não tenho que ver milagre mais na minha vida. Deus ter me escolhido para o sacerdócio é o maior milagre que eu podia ver na vida. Tem tanta gente melhor. E eu acredito piamente que quando se ergue a hóstia consagrada, ali está Jesus por inteiro, se entregando por nós. Aquela menininho gritou, vai cair, porque ele viu o que os nossos olhos não veem. Santa Catarina de Sena vai dizer, se o católico visse o que acontece em cima do altar, no momento da consagração, ele morreria de êxtase. O céu desce nesta hora, o teto da igreja se abre, tanto que quando o padre diz, não é só palavra, é vida. Unamos as nossas vozes aos anjos e santos, dizendo a uma só voz, santo, santo. Nessa hora os anjos descem, os querubins se ajoelham, a fumaça de Deus enche o templo, os santos se ajoelham e todos olhando para o altar.
vai acontecer a Eucaristia. É um milagre, é um milagre. Num momento propício, eu posso preparar à noite, tem que ser uma noite, né? Eu tenho umas lâminas muito bonitas de um pintor que conseguiu retratar aquilo que acontece pelos santos. Os santos relataram aquilo que acontece em cima do altar na missa que nós não vemos. Tem um vídeo na internet rodando assim. Na hora da missa começam a entrar uns anjos pelo corredor, eles ficam em volta do padre. A hora que o padre ergue a hóstia, aí a câmera pega na hóstia. A hora que volta no padre, é Jesus ali. Aí o pessoal olha, não é? Aí o cara vai dizer em inglês, né? Meu Senhor e meu Deus. Bonito quer dizer, a presença real. Meus irmãos, é isso que nós estamos celebrando. Celebrando um Jesus que se dá no pão da Eucaristia. Nada é mais santo que a celebração da missa. Por isso devemos participar com zelo. E você entendendo isso, você vai ver que o padre não é chato, que o padre é zeloso. Tem diferença entre chatice e zelo. Quando o padre diz, não masca chiclete, não fica namorando da igreja, não fica voando, não fica conversando, não é porque o padre é chato. Ele está levando a atenção para o essencial. Olha para ele, esteja na presença dele com dignidade, porque ele está no meio de nós. E não é uma presença espiritual, não, é uma presença real. Hoje a igreja celebra o dia do padre. É um dia de rezarmos pelos padres, por mim, pelos padres da nossa diocese, pelos padres que já fizeram parte da sua vida. É momento de lembrar com saudade e com gratidão o padre que te batizou, o padre que que atendeu a sua primeira confissão, o padre que fez a sua primeira Eucaristia, o padre da paróquia que você morava no momento da sua crisma. Pode ser que o bispo celebrou ou o padre presidiu, o padre que fez o seu casamento, que assistiu o seu casamento, o padre que batizou seus filhos. A nossa vida toda tem muito padre, né? Não é porque eu sou padre, não. Eu vejo na minha vida tantos padres passaram, padres que me ajudaram, no meu caso, padres professores, padres confessores, padres que eu trabalhei nas paróquias, padres que me orientaram, padres que me deram o sacramento durante a minha vida, padre José Neto, já falecido, né? Padre Nilo Caetano, também falecido, um pai que eu tive, o padre Luiz Carlos Amorim, né? que é padre pároco da catedral, foi ele que me chamou para ser coroinha lá em Itaúna. Depois dele eu trabalhei muito tempo com padre Amarildo, depois padre Edilson, padre Geraldo Menezes, padre Demóstenes, padre Francisco Cota, padre Deci, padre Moacir, padre Antônio, olha quantos padres passam na nossa vida. É dia de rezar por estes sacerdotes, que pode não ser o padre que nós queríamos que ele fosse, mas ele foi o melhor padre que ele deu conta de ser. Eu vejo muito no seminário, a gente não encontra no seminário alguém falando assim: olha, eu quero ser padre, quando eu vou para uma paróquia eu vou acabar com essa paróquia. Eu quero ser padre para levar esse povo todo para o inferno. Eu quero ser padre para celebrar de qualquer jeito. A gente não ouve as pessoas falarem isso. A gente ouve diferente. Eu tento ser um padre bom, eu tento fazer aquilo que eu dou conta, eu tento pregar do jeito que eu dou conta, eu tento ser na paróquia o melhor padre que eu dou conta de ser. O que as pessoas não lembram, e é bom que você lembre e seja mais caridoso com o padre, que o padre não é um anjo caído do céu. Ele nos dá o pão do céu, mas ele é gente como a gente. Tem as suas alegrias, tem as suas tristezas, tem os seus momentos de solidão, tem a sua família, tem os seus momentos de descanso. Ele gosta também de passear, de fazer exercício, fazer uma caminhada. É um ser humano chamado ao altar. E em todos os lugares, você não pode esquecer, eu sou um sacerdote, eu sou um padre. E nos outros lugares, ser também um instrumento de Deus. Lembro-me, quando eu cheguei aqui com isso eu encerro, para Divinópolis, a vida era muito corrida, eu fazendo missa da família, e aquele auê. Aí o meu médico falou comigo assim: Padre Christian, o senhor tem que arrumar uma válvula de escape, o senhor vai se estressar muito rápido, o senhor não tira férias,
o senhor não descansa. Arruma alguma coisa interessante, assim, sem ser de igreja, para descansar a sua cabeça. Pessoal, alguma coisa? O que será que eu vou arrumar? Arrume alguma coisa, eu vou só descansar. Ah, tá, vou pensar alguma coisa mais calma. Mais calma, para descansar. Para descansar, para dar uma relaxada. Tá bom. Relaxada, a parte do vermelho, para dar uma relaxada. Tá relaxado? Então tá. Aí alguma coisa para relaxar, para descansar e para relaxar a cabeça, eles me levaram para fazer trilha de moto. Vou relaxar. Aí comprei uma moto, comprei capacete, comprei luvas, né? Aí eu andava muito com o João Vitor, né, que era secretário. Tinha uns policiais que faziam trilha, né? Aí eu falei assim: gente, eu não tenho carteira de moto não. Não tem problema não, padre. Trilheiro não tem que ter carteira, a gente anda no mato mesmo. Falou: e se a polícia parar a gente? Nós somos a polícia. Falei: então vamos para a trilha. Meu filho, mas era um auê. E subia morro e descia morro e aquela auê. Quem fazia trilha comigo na época, a gente começou um grupo de 4, 5, nós fizemos até aquele trilhão de Nossa Senhora Aparecida, que tinha 800 motociclistas. Foi um fenômeno, a gente saiu com Nossa Senhora Aparecida por Divinópolis, que é tanto de moto, depois nós fizemos o trilhão, né? Mas quem andava de trilha comigo na época, lembra que eu não era um trilheiro chato. Eu não ficava o tempo todo pregando. Gente, é o padre, vamos fazer uma oração. É o padre. Não, eu entrava na turma deles. Alguém furava o pneu, a gente ajuda. Ia lá ajudar, um por todos, todos por um. Uma moto atolou, você não vai embora não. Você para as motos, vai ajudar o companheiro a desatolar. Tinha um morro forte, o pessoal subia. Um não dava conta de subir, alguém mais experiente subia a moto para ele. E no meio ali, não é? De vez em quando a gente parava, tirava o capacete para comer um guaraná, uma linguicinha que o pessoal levava, deliciosa, um churrasquinho, passava no posto, põe aí R$10, põe R$10, não é? Quantas e quantas vezes eu chegava no posto de capacete e falava assim: pode pôr 20, por favor. Tá bom. Aí eu tirava o capacete para tomar uma água, o cara fazia assim. Não sei se alguém já te falou não. Falei: o quê? O senhor parece irmão do Padre Cristo. Aí eu falava: é nóis. Padre, eu nunca vi padre fazer trilha não. Gente, eu nunca nas trilhas, o meu jeito é esse. Eu nunca nas trilhas falava: gente, vamos à missa, vocês têm que rezar. Não, eu procurava ser no meio dos trilheiros um trilheiro, padre. O jeito de ser, o jeito de falar, a amizade, não é? E geralmente quando a gente fazia a trilha, chegava em Divinópolis todo cheio de barro, cheio de poeira, a gente se despedia: gente, então até a próxima, hein? Aí um falava: e como foi a trilha de hoje? Foi louco, cara. Fazia assim, ó. O que eu comecei a ver? Que nas missas da família, a gente entrava no início com a Nossa Senhora Aparecida, passava no meio do povo. Várias vezes eu entrando na igreja, eu olhava para o povo assim, tinha um assim para mim aqui, ó. Eles levaram a namorada, levaram a família. Ou seja, quando você é de Deus, nos ambientes que você frequenta, você não precisa falar de Deus. As pessoas vão ver que você é do Senhor, e você vai atrair as pessoas. Tanto é que aquele trilhão que era 20, 30, 40, nós fizemos com quase 1000 motos em Divinópolis, e as pessoas louvando e cantando o hino de Nossa Senhora, de mãos dadas, rezando Pai Nosso, Ave Maria. Depois teve o almoço. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da vida do padre, levar Jesus. É por isso que eu me ordenei, e faz parte da nossa vida de cristãos testemunhar o Evangelho. Hoje, no dia do Padre, a gente não pode esquecer, além de agradecer a Deus, que Ele é o autor de toda a vocação, é lembrar da nossa família, né? Eu lembro da minha mãe, da minha família, aqueles que me deram a fé. Só sai sacerdote de famílias que têm fé. Então as famílias precisam rezar não só pelas vocações sacerdotais, mas rezar para, se Deus quiser, chamar alguém da sua família para o sacerdócio. Ah não, padre é muito bom, mas leva o filho dos outros. O meu não.
É uma coisa bonita, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A caminhada não é fácil, para chegar não é fácil, para viver não é fácil, mas é algo maravilhoso. Não tem, eu penso, algo que realize mais alguém que tem a vocação de sacerdote do que chegar à ordenação sacerdotal. Viver 24 horas para a evangelização. E aqui lembro-me de uma história muito bonita de um cardeal que tinha a sua mãe viva. Olha que bonito, o cardeal mais jovem, a sua mãe era viva, e ele foi para o conclave, que é aquela eleição do novo Papa. É uma história, né? E quando ele foi falar, mãe, eu estou indo para Roma, haverá mês que vem a eleição do novo Papa, e terminando lá eu passo aqui. A mãe olhou e falou assim: meu filho, você não vai voltar. A mãe sabia, ele seria o Papa. E no conclave, ele foi eleito Papa. E a mãe, humilde, idosa, lá na praça de São Pedro, o filho chegou na basílica, né, saudando a multidão, ela lá com a bandeirinha também. Aí cutucou alguém do lado: é meu filho. Aí os outros, tadinho, gente, tem gente iludido para tudo, né? Tem gente que acredita numa mentira mesmo, né? Tá bom, esse é o filho, viva Pablo, né? E ela chegou depois da basílica, na porta, e falou: eu queria ver meu filho. Aí o guarda suíço, né? Quer ver quem? O meu filho. Mas quem que é o seu filho? É o Papa. Falou: não, meu filho, daqui para frente não é assim que funciona, não. Tem que marcar horário, tem que agendar direitinho, né? Deixa o Papa começar o pontificado dele, que nós vamos agendar o horário. Uma semana depois, agendaram para ela na Sala Sistina, numa sala que o Papa recebe, né, as autoridades, para a mãe encontrar com o filho. Tadinha da mãe, muito humilde, ela não sabia como que ia ser a coisa, né? Eles transformaram o encontro de pai, mãe e filho num evento. Hora que a mãe chega assim na porta, aí tinha lá um monsenhor, falou assim: eu vou acompanhar a senhora até a sala onde está o seu filho. Ah, tá bom. Ele deu o braço, o monsenhor, aí atrás dela vieram 2 guardas suíços marchando. Ela olhou: você é presa, meu Deus, o que é isso aqui? Não, somos a escolta da senhora, nós somos a guarda do Vaticano. Oh, o negócio é chique mesmo, hein? Aí à medida que ela foi andando, foi entrando o monsenhor, foi entrando o cardeal, foi entrando a arcebispo. Ela falou que nunca viu tanta pompa junto. Chegou numa sala enorme, o filho dela sentado, né? Todo mundo aplaudindo o Papa. Ela entrou assim meio acabrunhada, chegou perto do filho. Aí o chefe de cerimônias falou com ela assim: pode se ajoelhar. Aí ela foi, com dificuldade ajoelhou. O filho estendeu a mão e mostrou para ela o anel de São Pedro, é o anel do Papa. Aí ele fez para ela assim, ó. Ela pegou na mão do filho: o que é para eu fazer, meu filho? Ele falou assim: deixa o meu anel, mãe, é o anel de São Pedro. Aí a mãe olhou para o filho, soltou a mão do filho, levantou a mão dela, velha, com a aliança toda amassada, e falou com o filho assim: beija primeiro esse aqui, ó. Se eu não tivesse sido fiel a esse, você não tinha esse aí, não. E ele então abandonou o papel de Papa, ajoelhou, abraçou a mãe, e os 2 choraram juntos. Ou seja, o que essa história nos revela? De uma família que busque a Deus, sairão bons sacerdotes, missionários e religiosas que buscarão o Senhor e levarão outros a buscá-lo também. Então, no dia do padre, é um dia de lembrar também da família do padre, que abriu mão, a mãe e o pai, de ter netos, que abriu mão de ter aquela pessoa perto e a entregou para a missão, para o ministério. Então é um dia de ação de graças, um dia de alegria, porque quando você vê um padre, ele também acontece um milagre. Quando o sacerdote prega, é o Cristo que prega. Quando o sacerdote consagra, é Cristo que consagra. Quando o padre abençoa, é Cristo que abençoa. Que Jesus abençoe a sua igreja, que Jesus abençoe as nossas comunidades, e que todas as vezes que nós nos reunirmos para celebrar a Eucaristia, tenhamos esta noção, esta certeza, esta fé. É o Senhor que se dá a nós pelo pão da palavra e pelo pão
da Eucaristia. Não existe padre sem Eucaristia e não existiria Eucaristia sem padre. Este é verdadeiramente o grande mistério da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.